Fala pessoal, tudo bem? Vamos a essa questão aqui, né? Uma questão que envolve aquela leitura chamada de intertextual, certo? De um autor da literatura mais convencional, mais tradicional, né? Que a gente chama de poeta, do autor, né? De romance, né? Com aqueles autores mais populares, como o das canções, né? Bom, e aí você tem o quê? Você tem aí uma música da Rita Lee, né, e do Roberto Carvalho, a música Nem Luxo, Nem Lixo, né, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, até duvido da fé. E aí vem um refrão da música que diz: não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor, não quero luxo nem lixo. Quero saúde para gozar no final. Ou seja, essa música ela vai colocar até em pé de igualdade a noção de luxo e de lixo. Não quero luxo nem lixo, ou seja, qualquer uma dessas coisas ela não faz diferença para a pessoa aqui, né, para o eu lírico. E aí a gente percebe o quê? A oposição de luxo e lixo, luxo como uma coisa que denota aquele estado de riqueza, né, de poder aquisitivo econômico, e lixo, aquela coisa, os objetos, as situações que denota a pobreza, certo? Mais nessa pegada, nesse sentido. Já o texto 1, que é do Marcelino Freire, certo? Chamado Muribeca, né? Você percebe que você tem aqui, assim como é comum nas narrativas do Marcelino Freire, principalmente no livro Contos Negreiros, você tem uma narrativa muito próxima da canção, muito próxima dos aspectos líricos, pela musicalidade, pelo ritmo que é imposto. Em relação às personagens também, são personagens muitas vezes marginalizados que aqui adquirem voz, né? Para expressar-se, já que de maneira mais comum no dia a dia essas pessoas não têm muita voz ativa na sociedade. E aí, né, esse texto ele chama a atenção porque ele causa um impacto no leitor, porque o leitor ele vai olhar e falar de lixo serve para tudo, né? Ou seja, aquela noção negativa que a gente tem de lixo, o eu lírico aqui, ele diz que o lixo ele vale alguma coisa, vale muita coisa para ele, né? A gente encontra a mobília da casa, a gente percebe que o eu lírico é uma mulher casada, tem filhos e mora provavelmente próximo a um lixão, próximo àquelas áreas em que são colocados os lixos, né, domésticos e tudo mais. Bom, e aí ela comenta, né, o que ela faz, a moradia, tudo que ela tem vem do lixo, né, o sofá, a TV, né, até a comida também. A gente percebe que né, uma situação até de certo modo triste, né, porque a pessoa até para se alimentar vem de restos de comida que vem do lixo. Mas aí o que acontece? Vamos lá, então, ao tema da questão, a palavra-chave, né, ou né, que a gente chama de comando da questão. A oposição existente entre os sentidos de luxo e lixo, presente na canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho, é invertida na seguinte ideia. Por quê? Como eu falei, né? Luxo, coisa poderosa, chique lá na canção, e lixo, uma coisa pobre, né, sem valor, né, para jogar fora mesmo. É invertida na seguinte ideia, depreendida do conto de Marcelino Freire. Letra A, o lixo tem valor econômico. E aí a gente percebe que sim, né? Ali tem valor econômico. O lixo sem tratamento é vetor de doenças. Isso aí é uma dedução que a gente faz, né, pelos conhecimentos que a gente tem. Como essa família se alimenta do lixo, a gente sabe que é vetor de doenças, mas não é isso o ponto que se trata. Na pobreza deve sempre haver alegria, né? Algo que a gente percebe que não é o foco, né? Quando se tem o tema lixo, o luxo não é privilégio dos ricos. E aí é aquela questão um pouco irônica, né? Apesar da narradora, né, de Muribeca estar mencionando que o lixo é bom para ela, é como se fosse luxo para ela, que é o máximo que ela pode ter. Não é que é um privilégio, que ela tem o luxo, né? Não, ela tem o lixo, é lixo mesmo, mas é um pouco que ela tem para a sua subsistência, né? Então, letra D, o luxo não é privilégio dos ricos, então não faz sentido.
Tudo bem? Então, uma questão para ler com calma, apesar de ter 2 textos, né? A gente percebe que, como eu sempre digo, né, nas questões, é sempre importante você ler o comando da questão, para aí sim você já fazer uma leitura investigativa, ok?